Mais que Feliz, um programa para toda a família. Jesus Cristo morreu. É interessante quando olhamos para a palavra do Senhor e descobrimos coisas maravilhosas a respeito de Jesus, que deixou a glória e veio caber na existência humana com uma finalidade única de morrer por nós numa cruz. João 3,16, nós encontramos as próprias palavras do Senhor Jesus, que disse a Nicodemos que o veio procurar à noite, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é a dádiva de Deus. Na forma humana, sentindo todas as nossas emoções, sentindo todas as pressões que um ser humano pode sentir, porém sem pecado. Desta forma, ele foi caminhando até o momento da cruz. Não foi fácil, porém era a sua missão. Para isso, ele veio ao mundo para morrer numa cruz. No Getsemane, horas antes de ir para a cruz, transpirou gotas de sangue, sentiu toda a agonia e pediu para que o Pai afastasse de si aquele cálice amargo. Mas o cálice amargo não era a cruz, era a possibilidade de morrer antes de ser crucificado. Ele sabia, como ele disse no momento da ceia, que iria passar deste mundo para o Pai. E ele estava naquele momento para dar vida por nós. Então, ele pede para o Pai não deixar que ele morresse ali no Getsemane, mas que ele pudesse caminhar e morrer na cruz por todos nós. O projeto que antecedeu a criação do mundo. Pedro, quando escreveu, disse que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes do primeiro raio de luz, antes das plantas, antes da água, antes dos animais, antes das rochas, antes do ser humano, o Senhor já estabeleceu que a sua criação precisaria de um Redentor e por isso mesmo já estava concordado, acertado entre a divindade que Jesus viria e morreria por nós lá na cruz. Rios de sangue no Velho Testamento foram derramados, sangue de pombinhos, de ovelhas, sangue de cabras, sangue de bois e vacas foram derramados, anunciando que o Salvador viria para morrer por nós. Ele aceitou morrer. A morte não foi uma tragédia que pegou Jesus de surpresa. Muito pelo contrário, já estava estabelecido, já estava acertado. Foi uma morte voluntária. Na hora do sacrifício da manhã, Jesus foi pregado na cruz. O seu sangue foi derramado. O Rei dos Reis estava ali coroado, não com uma coroa de ouro, mas com uma coroa de espinhos, tecida por um soldado romano. O Filho de Deus veio para aquele momento para ser o Cordeiro de Deus, para poder tirar e resolver o pior problema do ser humano, que é o pecado, para poder oferecer para a humanidade uma vida de paz, uma vida de verdade, uma vida que valha a pena.
Então o Senhor Jesus Cristo permitiu ser crucificado. Recusou chamar os anjos, a sua 12 legiões de anjos, para o livrar daquele momento. Mas ele preferiu então dar a sua vida para poder nos resgatar. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, ele faz a lista do pecado, de muitas obras da carne, mas depois ele fala sobre o efeito do sacrifício de Jesus. Mas vós fostes lavados, vós fostes santificados, purificados. O sangue de Jesus veio então para nos dar esta liberdade. A liberdade que começa num ato de justificação e procede num processo interminável de santificação, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Quando Jesus morreu na cruz, estava a prova do grande amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda vivendo no pecado. E o sacrifício de Jesus veio para nos lavar, nos purificar, nos redimir, nos resgatar, propiciar o coração do Pai, deixar o coração de Deus satisfeito, sem ira, para nos castigar. Porque sem a cruz de Jesus era isso que merecíamos. Mas Jesus veio para morrer na cruz, para que através daquele sacrifício, no nosso lugar, no sacrifício perfeito, nós pudéssemos ter uma liberdade que só Ele pode nos dar. Isaías profetizou que Ele levou sobre si as nossas dores, a todo o nosso sofrimento, o vazio existencial, a dor, muito mais que a dor física, a dor emocional, espiritual, o Senhor Jesus cravou na cruz. Outra coisa maravilhosa que aconteceu quando Jesus morria por nós foi o fato dele desprezar ali na cruz os principados e potestades, expondo-os à vergonha, ao vitupério, triunfou, nocauteou todo o império das trevas, derramando o seu sangue puro ali no Calvário, ali no Monte Caveira. No crânio da caveira, Jesus derramou o seu sangue puro para realmente colocar em nós a vida eterna, para nos tirar do abismo existencial que existe em cada um de nós sem Deus e nos fazer assentar nos lugares celestiais junto do Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus nos diz. O Senhor Jesus nos resgata, nos redime, nos liberta, quebra toda tranca, toda cadeia, toda algema, toda prisão e nos dá realmente uma vida que começa aqui e culmina na eternidade e termina na eternidade num período sem fim, para que nós tenhamos o sentimento de que muito mais do que lutarmos pela longevidade é nós entendermos e vivermos para a eternidade. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para vencer o pecado, para nos santificar, para nos justificar, para nos transformar justamente para a eternidade. Essa cruz do Senhor Jesus, depois que nós temos um contato com o sangue do Senhor Jesus, que na verdade é um eterno estoque da graça de Deus, do amor de Deus, aonde nós podemos todos os dias desfrutar dessa bênção, dessa vida, sendo através do Senhor Jesus, através do seu nome, o único nome debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. O único caminho verdadeiro, a única vida de verdade.
Então, o Senhor Jesus, depois de produzir isso, Ele também coloca em nós o objetivo de vivermos por essa cruz. E Ele disse que nós deveríamos dia a dia, diariamente, negar a nós mesmos, dizer não para nós e colocar sobre os nossos ombros a cruz e segui-lo, porque Ele é o nosso único e verdadeiro referencial de vida. Colocar a cruz sobre os ombros. Isto é assumir a cruz. Viver o nosso ministério, a nossa vida como cristão, onde as pessoas possam visualizar essa cruz em nós, diariamente. O testemunho da cruz. Isto é negar a nós mesmos. Isto é viver para Jesus. Isto é seguir os seus passos. Mas, por último, numa intensidade maior, a cruz, além de revelar o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, Ele também nos apresenta um objetivo de vida em que, se nós encararmos e encarnarmos esta cruz, nós com certeza seremos vitoriosos, que é o fato de vivermos crucificados. Como Paulo, quando escreveu aos Gálatas, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Ele disse também antes, já estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado com Cristo, quem está pregado na cruz, não peca, não rouba, não mente, porque o seu único desejo é sobreviver. É ali na cruz que nós pregamos também a nossa existência, para podermos viver além das nuvens, nos braços do Senhor Jesus. Tudo a ti, Jesus, consagro.